Estamos voltando com o nosso programa Sala de Visitas e hoje conversando com a professora Vânia Madeira, que é pedagoga, mestre em comunicação, coordenadora geral dos cursos de pedagogia da Unip e também presidente da Associação Universitária de Pedagogia do Brasil. Então vamos continuar fazendo perguntas aqui e obtendo as informações que estou achando muito importante para nós todos. Professora, pelo que eu entendi, a pedagogia ela tem um amplo campo de ação, né? Quer dizer, e a preparação do pedagogo imagino que seja bastante complexa, né? Que inclui uma série de disciplinas, de assuntos dos mais variados, né? Quer dizer, então isso me parece uma coisa extremamente importante. E o fato de a profissão não ser regulamentada, como a senhora disse, acaba não tendo um controle de qualidade, vamos dizer assim. Não tem um código de ética, né? Até porque o pedagogo, pelo que eu entendi, não é só o professor. Quer dizer, o pedagogo pode ter uma série de atividades. Até imagino, por exemplo, que se tiver regulamentada a profissão, como eu falei agora há pouco, ele vai poder atuar, por exemplo, até em hotel, em atividades de empresas, essa coisa toda. E como é que essa formação ela é tão global assim, é tão geral, e como é que a senhora vê as faculdades, elas estão preparando os pedagogos para isso? Pois é, esse é um grande nó. Eu acho que muitas faculdades foram criadas e não havendo controle e nem código de ética, nós ficamos no, digamos assim, no caldeirão dos professores, né? Que fervilha, pulsa, não é? E nós temos uma responsabilidade muito grande, além da docência, não é? Então eu acho que precisa haver controle e o controle deve partir exatamente de órgãos que trabalham junto à educação e junto aos pedagogos. Por exemplo, eu sou fundadora do Sinesp, que é o Sindicato dos Especialistas do Ensino Municipal. Ele tem uma atuação boa, mas se restringe ao ensino municipal. E se eu pensar em termos de 40 milhões de estudantes matriculados de 0 ano até 11 anos no Brasil, eu preciso de muito pedagogo, né? E muita gente bem formada. Estou fazendo umas contas meio absurdas aqui. Mais de 1 milhão de pedagogos seriam necessários? Mais de 1 milhão de pedagogos. Existem quantos hoje formados? Então, nós, pelo último provão que ocorreu, nós tínhamos 44 mil formandos no último provão que todos fizeram, lá atrás, antes do presidente Lula assumir. 44 mil. Se eu pensar que o curso tem de 3 a 4 anos, se eu multiplicar isso e multiplicar em 10 anos, eu vou ter 800 mil, 900 mil preparados, né? Fora os que estão já no exercício da profissão, né? E alguns até em desvio de função. Eu já encontrei uma menina no Senado que tinha pedagogia e atendia as pessoas e muito bem, encaminhava o político, etc. Porque tem também uns 20% de desvio de função, não é? Mas pela formação tão ampla em planejamento, em avaliação, etc., acabam participando de outras esferas. Mas a função precípua é na educação mesmo. Intraescola e extraescola, extramuros, junto às comunidades. Agora, se nós acreditamos que este país precisa um olhar maior para a formação da cidadania, eu preciso que o pedagogo tenha regulamentação da profissão, né? E que tenha código de ética e que os órgãos públicos não obstaculizem, que às vezes no frigir dos ovos eles acabam sendo os nossos obstaculizam a nossa profissionalização, né? Há quem diga que nós não precisamos de conselho porque nós já aparecemos na LDB. Mas o MEC daria conta de fiscalizar tudo isso? Não tem dado. Infelizmente, não dá. Seria uma fiscalização em cima das faculdades, principalmente? Principalmente, inclusive de faculdades públicas também, não é? Porque eu tenho, por exemplo, conversando com amigas, a Unifesp e a USP, neste ano, ainda não tem a disciplina de Libras em desenvolvimento. E as particulares, onde eu atuo há 3 anos, tem. Já tem curso de pós em Libras. Então, por vezes, devido à burocracia, não digo que eles não vão colocar, porque a minha formação é USP. Então, eu sei o meu berço onde está, não é? Mas eu acho que por outros fatores burocratizantes, não está atualizada. Então, tem um curso bom, professores ótimos e tal, mas tem fatores que vão se perdendo. Então, eu acho que o olhar dos educadores e dos políticos que acreditam em educação precisa ser outro.
em relação à pedagogia. Deixem de atacar e venham nos ajudar a melhorar o desempenho. O senhor acha que os políticos atacam os pedagogos? Constantemente, né? Eu vejo assim, magistério fraquíssimo. Quer dizer, antes nós tínhamos um magistério de nível médio, onde o meu aluno de faculdade fazia 3 anos de nível médio, normal, antigo, e vinha para a faculdade fazer 4 anos. Aí eu escuto dizer, agora está só na faculdade, então melhorou. Não é verdade, é uma falácia. Eu já tirei esta formação, que vinha antes. A menina que gostava de criança, ela ia para o curso normal. Se ela não seguisse a carreira de professora, ela já até ajudava na formação familiar, já tinha um outro olhar para a educação dos seus filhos. Até para os seus próprios filhos, né? Exatamente. Então, tirou-se. Né? Aí, tá bom, vai fazer na faculdade. Porque outros países fazem, nós copiamos muito modelito, sabe? Precisa acabar com isso. Precisa olhar. Às vezes que não tem nada a ver com a gente, né? Exatamente. Nós temos outras experiências, uma nação desse tamanho, diferente de outras nações europeias pequenas, onde a educação é muito controlada, evidentemente. Então, eu acho que nós precisamos mudar o enfoque, mudar o olhar. E os políticos precisam nos ajudar. Há um político que disse que nós não precisávamos mesmo de conselho, deu lá no parecer. Nossa, eu fiquei indignada. Não é possível que nos tenha conselho em pedagogia. O que eu estou pensando, o que eu vejo é o seguinte, existe mesmo uma tendência, não vou dizer que é dos políticos, mas muito mais de alguns executivos, né, de colocar a culpa das dificuldades da educação no profissional da educação, especialmente no professor ou no pedagogo. Né? Claro. Aí você vai vendo o que vai acontecendo. Primeiro, nós tínhamos em cada escola no município de São Paulo, nós tínhamos o orientador educacional. Exatamente. E o coordenador pedagógico. Então, tirar o orientador educacional. Né? Então, isso é uma coisa que eu, por exemplo, fiz um projeto de lei até para resgatar esse profissional nas escolas municipais, pelo menos, que é o âmbito onde nós podemos atuar. E, por outro lado, eu vejo assim com extrema preocupação essa ideia de que passar a culpa para o professor, ou para o diretor, ou para quem quer que seja, fazendo, por exemplo, uma prova, sem avisar em tempo os professores para estudarem, quer dizer, olha, vocês vão ter uma prova semana que vem, vocês prestam a prova aí, a bibliografia para estudar está essa aqui, faz uma prova, às vezes a pessoa vai lá e não consegue passar bem, e depois avisa no jornal, nós vamos ter que contratar professores que foram reprovados. Imagine a desmoralização da educação e a falta de respeito dos alunos com relação aos professores. Primeiro que é um absurdo fazer isso, eu não sei o que a senhora acha. Eu sou professor também, pois é. Além de vereador, isso me deixa muito chateado, que até parece que o problema da educação é só isoladamente do professor. Não, pelo contrário. Não é? Quer dizer, é um sistema todo que está envolvido, não é? 40 alunos em sala, 42, 43. Como pode dar conta? Não dá tempo do senhor fazer a chamada, venceu o tempo da aula, não é? E outras tantas coisas, não é? Quer dizer, o coordenador pedagógico que trabalha com métodos e técnicas também ficou no município assoberbado com a orientação educacional. A orientação educacional tem que trabalhar integradamente com a orientação pedagógica, mas tem o seu espaço. Nós vamos trabalhar no coletivo, vamos conhecer a comunidade, nós estamos trabalhando com formação. Tem uma outra questão, professora, que muitas vezes as escolas passaram a ter uma série de atividades que não são escolares. Não. Distribuir leite, não é que eu seja contra, estou dizendo que lá não é o lugar certo para fazer isso. O professor tem que ensinar. Fazer uma série de programas assistenciais dentro da escola, sem ter isso previsto, sem ter profissional previsto para fazer isso. Então, tanto o coordenador pedagógico, o diretor, o professor, acaba tendo que fazer tudo e de vez em quando também vai dar aula. Quer dizer, então, quando o foco deveria ser a escolarização. Claro, né? Aquela hora é como, eu digo que sala de aula, digo aos meus alunos, como sala de cirurgia. Quando o médico entra para operar, ninguém mais entra, porque ele vai trabalhar. Imagine nós que estamos levando